Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz, a bondade do nosso Deus esteja com todos que estão aqui e aqueles que acompanham também pela internet. Como os irmãos podem perceber, eu estou um pouco afônico. Por isso eu preferi não ficar aqui em cima, porque eu acho muito estranho o pregador não estar louvando. E eu não estava louvando com os lábios, só com o coração. Ficaria estranho somente calado aqui na frente. Por isso eu peço que estenda essa compreensão ao fato de estar ficado sentado ao lado da minha esposa. Também, hoje, nós vamos trazer uma mensagem que, no meu modo de ver, ela vem somar com as outras que eu trouxe anteriormente. E se porventura você perdeu alguma dessas mensagens, você pode entrar na internet, no YouTube, IPB Filadélfia 1, tudo junto, e pode assistir as mensagens anteriores. Nós falamos sobre planos e projetos no fim do ano passado, falamos sobre oração no primeiro domingo, sobre a palavra de Deus no segundo domingo, e hoje vamos falar sobre um dos atributos de Deus, uma das qualidades de Deus. E essa qualidade se refere à bondade do Senhor, a bondade de Deus. O que é bom para você? Qual o teu conceito a respeito de bom, de bondade? Não são poucas as pessoas que colocam a bondade de forma relativa. O que é isso? Dizem o seguinte: o que é bom para você pode não ser para mim. Evidente que quando diz isso, está tratando da bondade num aspecto humano e relacional. E muito subjetivo também, porque depende do conjunto de valores daquela pessoa que está analisando aquele critério de bondade. Porém, quando a bondade se refere a Deus, ela é bem diferente dessa que popularmente é entendida. Nós vamos ler um salmo, e durante essa mensagem nós estaremos lendo outras passagens das Escrituras, que ajudará a minha pessoa, ajudará você a entender um pouco mais a respeito da bondade de Deus. Convido a ler as Escrituras Sagradas no livro de Salmos, no Salmo de número 34. Salmo 34. Assim diz a palavra do nosso Deus. Salmo de Davi, quando se fingiu de amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos,
e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Repetindo o versículo de número 8: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Queridos irmãos, esse salmo, como eu já mencionei várias vezes aqui, e toda vez que eu leio o salmo eu faço questão de repetir a mesma introdução, é a teologia do dia a dia. Era o conhecimento de Deus na prática. Aqui não se trata só da ortodoxia, ou seja, da fé correta, mas da ortopraxia, ou seja, aquilo que entendiam de correto sendo vivenciado. E o quanto é importante para nós, Igreja do Senhor, Igreja de Jesus Cristo, entendermos esse salmo, que além de tudo é um salmo messiânico. O que significa isso? Há nesse salmo indicativos, palavras proféticas a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós lemos já quase no finzinho, que fala que nenhum dos seus ossos será quebrados. Os escritores do Novo Testamento entenderam que aquela palavra estava se cumprindo em Jesus Cristo, quando na hora da crucificação, ao quebrarem as pernas daqueles que estavam crucificados para que morressem mais rápido, do Senhor Jesus não quebraram as pernas. Entendemos que esse salmo fazia já uma menção a algo que iria acontecer ao nosso Redentor. Porém, esse salmo, especialmente aqui no versículo 7, 8 e 9, ele trata de aspectos que são muito peculiares e necessários na nossa vida. Compreendermos quem é o nosso Deus. Nós falamos também a importância da palavra de Deus no seu coração. Recentemente, lendo o livro que o pastor Abel me emprestou, muito obrigado, pastor Abel, eu pude ver como que alguns dos servos de Deus, um ministro de Deus da Coreia, como que ele vivenciava essa palavra. E achei importante a forma como ele coloca que a palavra não é só para ser compreendida, para ser entendida, não é para ficar só no nosso intelecto, mas é para ser praticada. E a palavra ela é praticada quando eu confesso a palavra, mesmo quando as circunstâncias estão contrárias. Um exemplo: Deus é bom, ainda que a circunstância não me pareça isso. Ainda que o que esteja passando não seja nada agradável. Ainda que a minha compreensão da bondade de Deus não é aquela que a palavra revela. O quanto é importante para nós, irmãos, a palavra de Deus em nosso coração, firmando a nossa fé, trazendo um alicerce seguro para a estruturação da nossa vida cristã. Todos aqueles que querem agradar a Deus, que desejam viver para Deus, precisam entender quem é o Deus que eles servem. E nesse salmo, ou seja, a teologia praticada, está mostrando que esse Deus tem vários atributos. A gente não vai meditar em todos eles. Queremos meditar somente nesse versículo 8, onde fala: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Mas o que é bondade? Nós poderíamos definir bondade como sendo a disposição de Deus favorável para com toda a sua criação. Deus, Ele tem uma disposição de fazer o bem, e essencialmente Ele é bom. O que significa isso na nossa vida? E quais os reflexos disso na nossa existência? Eu e você precisamos não só entender, mas vivenciar essa bondade de Deus. Deus é bom. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala: Deus é bom. Deus é bom.
ainda que muitas coisas eu não entenda, ainda que a minha compreensão dessa bondade seja limitada. Quantas vezes nós blasfemamos o nome de Deus porque não compreendemos os seus desígnios? Achamos que por causa de uma situação ruim dessa terra, de que Deus talvez não esteja sendo bom. Quantos irmãos já vieram me procurar com essa mesma dúvida? E a dúvida é muito simples, talvez seja até a tua. Pastor, se Deus é tão bom, por que Ele deixa existir o mal? E eu respondo de forma muito simples: Ele teria que impedir? Ele só seria bom se Ele impedisse o mal? Outras vezes as pessoas chegam: pastor, se Deus é bom, por que aconteceu essa tragédia na minha vida? E aí eu respondo: Deus fez essa tragédia na tua vida? Será que foi Ele que fez diretamente? Será que essa tragédia que aconteceu na existência tua nessa terra, ela é um ato de maldade da parte de Deus? E a maioria das pessoas respondem assim: não, pastor, não é maldade de Deus. Tem coisa que nós devemos confessar de maneira simples e pura. Eu não entendo. E talvez podemos fazer até mais: confessar a palavra. Eu sei que o meu Redentor vive, como disse Jó. Eu sei que o meu Deus é bom, ainda que a circunstância que eu esteja passando não me pareça, ainda que a situação que eu atravesse tente me convencer do contrário. Deus é bom. Mas vejamos algumas coisas a respeito dessa bondade, para podermos aprofundar mais esse assunto. Certa vez chegou um jovem rico para Jesus Cristo e falou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu para ele: por que me chamas bom? Só tem um que é bom, é Deus. Não que Jesus não fosse Deus, não, de modo nenhum, Jesus não estava falando isso. É que a expressão que esse jovem rico usou para se dirigir a Jesus, quando ele fala bom mestre, ele está se referindo: bom rabino, você que é um mestre no ensino, me diga. E Jesus falou: olha, rabino, bom, não, só existe um bom, que é Deus. Não que ele estava dizendo que os homens não podem ter atos de bondade, não é isso. O Senhor Jesus não está anulando os nossos atos de bondade, mas Ele está querendo dizer que essencialmente só Deus é bom no seu ser. A nossa bondade, ela advém da bondade dEle. Ele é bom em sua essência. Muitas vezes essa palavra bondade relacionada a Deus é confundida com amor. Os estudiosos colocam do seguinte modo, até mesmo um paradoxo entre o nome bondade e amor: qual deles vem primeiro? Uns entendem que o amor é decorrente da bondade, outros entendem que a bondade é decorrente do amor. Para mim é indiferente. Eu sei que ambos, tanto amor como bondade, são atributos da pessoa do nosso Deus. Ele é essencialmente amor, Ele é essencialmente bom, Ele é essencialmente justo, Ele é essencialmente misericordioso. Ainda que talvez eu não entenda tudo isso, eu não consigo entender muitas vezes como que se mistura o amor e a justiça em Deus. Ao mesmo tempo Ele é bom e ao mesmo tempo Ele é um Deus que faz justiça e vinga toda iniquidade. Tem coisa que eu não sou capaz de compreender, não porque não tem explicação, não porque a palavra não me revele, é por causa dos meus princípios e meus valores que ainda não estão amoldados à palavra de Deus. Porque quando os meus valores e princípios se amoldam à palavra de Deus, eu entendo que bom só existe um Deus. E todo ser humano, quando pratica qualquer ato de bondade, pratica porque Deus assim o permite, porque Deus assim lhe deu capacidade.
de tal maneira que os atos de bondade, vindo de quem for, esteja acontecendo aonde estiver, primeiramente vem de Deus, para que depois nós possamos fazê-lo. Nós devemos perceber que a bondade de Deus, ela tem uma distinção em relação à bondade do homem. Deus é essencialmente bom, nós somos bons decorrentes da bondade dele. Mas pensemos em outras coisas também. Essa bondade de Deus no que se refere à criação. Você consegue provar e ver a bondade de Deus nas coisas criadas? O Senhor Deus, após ter feito os céus e a terra e tudo quanto existe, Ele falou consigo mesmo. Eu entendo que era um diálogo da Trindade, dizendo: olha, está tudo muito bom. Em hebraico seria meod tov, que significa o que foi feito é muito bem feito, porque foi feito em Deus, com a palavra de Deus, com a ordem de Deus. Tudo que existe passou a ter uma harmonia pela ordem de Deus, que a ponto dele dizer: olha, ficou muito bem feito. Outro aspecto interessante na criação, não se assustem os solteiros, por favor, já vou explicar. Deus disse o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que disse. Eu vivi por muito tempo sozinho, e eu entendo perfeitamente o que Deus está dizendo. Não é bom que o homem esteja só. E o próprio Deus nos fez uma companheira idônea, a mulher, osso do nosso osso, carne da nossa carne. Então, quando Deus fala que não é bom que o homem esteja só, significa Deus fez com que o ser humano também vivesse em parceria, uma companhia que o completasse e que os dois vivessem a plenitude dessa bondade de Deus. Porém, por causa do pecado, o trem descarrilhou. Aquilo que deveria refletir a glória de Deus, muitas vezes não reflete. Ao contrário, reflete o pecado e a maldade humana. Onde marido maltrata mulher, mulher maltrata marido, e tudo tem reflexos nocivos na família também. Mas não é essa a vontade de Deus. A bondade de Deus em nos dar uma companhia é para que nós também pudéssemos experimentar essa beleza do ato criador de Deus em fazer o homem, a mulher e um para o outro. Mas pensemos mais, a bondade de Deus no que se refere à criação, no sentido de preservação da vida. De que forma que Deus preserva a vida? Vamos pegar uma passagem pelo menos, Atos capítulo 14, versículo 17. Pode deixar marcado o Salmo 34 e vamos para o livro de Atos. Atos capítulo 14. Paulo e Barnabé anunciando a palavra de Deus, no capítulo 14 de Atos, no versículo 17 ele diz o seguinte: contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuva e estação frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. O que o apóstolo Paulo está falando isso aqui? Lá no verso 15 ele começa: senhores, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos
do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Ou seja, Deus tem um cuidado com todos, com toda a sua criação de forma geral e com todos os homens de forma especial, dando o que é necessário até para aqueles que não agradecem. Até para aqueles que não reconhecem que existe um Deus vivo e verdadeiro. O ateu, que é raro encontrar um ateu nos dias de hoje, o ateu recebe dessa bondade de Deus, mas não reconhece. Por que eu digo que é raro encontrar um ateu nos dias de hoje? O ateu que está preocupado em combater a fé, não é ateu coisa nenhuma. Porque o ateu verdadeiro não crê que Deus existe, então por que ele vai perder tempo com isso? Faz sentido? A maioria dos ateus que ficam combatendo o cristianismo, eles estão incomodados lá dentro, muito incomodados em tentar destruir a minha fé, a tua fé. Só que aquilo está gerando transtorno nele, enquanto em nós a vida continua. O que ele me diz não me afasta do meu Deus, mas o que eu digo incomoda ele tanto que ele tem que combater. Ele se sente no dever de combater. Então por que ele diz que não existe? Se não existe, não precisa ser combatido. Ele quer combater a minha fé. Pior ainda, a fé no que não existe ele precisa combater, fica mais sem sentido. Mas pelo contrário, a bondade de Deus tem dado o que é necessário até para os ateus, até para aquele desandado, até para os terroristas. Você acha que na casa do terrorista não tem comida? Ou você acha que na casa do ladrão também não chove? Isso é o que nós chamamos de graça comum. A bondade de Deus com todo ser humano, até mesmo com aqueles que não agradecem e não reconhecem. Por causa dessa bondade, alguns chegam a ignorar Deus. Alguns chegam a dizer: não, eu me basto. O meu dinheiro, alcanço o que eu bem entender. Até que chega a hora da morte, a hora da doença, a hora do flagelo. De súbito, diz a palavra, ficam assolados, porque a sua esperança, a sua bondade estava firmada em si mesmo e no seu dinheiro. E de repente, ele vê tudo aquilo que ele se firmava como palha, levado ao vento, e desaparece. O seu vigor, que era a fonte da sua garantia, também se esvai. Queridos irmãos, Deus é bom. E a bondade de Deus então, para com a sua criação de modo geral, preservando a vida, preservando os animais, preservando o céu, preservando a terra, fazendo com que essa terra permaneça como Ele deseja, até que se cumpra o seu desígnio. Mas essa bondade também, ela se estende para com todos os homens. Aqui o apóstolo Paulo está enfatizando isso. Até mesmo aqueles que não agradecem, até aquele mesmo que não reconhece, tem recebido da bondade de Deus. Bom, ainda poderíamos falar de vários outros aspectos que alguns entendem ser decorrentes dessa bondade. Dr. Heber de Campos, ele coloca o amor, a graça, a misericórdia, a paciência como decorrentes da bondade de Deus. Outros teólogos já colocam como decorrentes do amor. Não importa, mas ainda poderíamos falar aqui do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Poderíamos falar aqui da graça, que é o favor não merecido, revelado em Jesus Cristo. Poderíamos falar da misericórdia, que é o ato dele não nos tratar segundo que os nossos atos malignos merecem, ou seja, com punição imediata, ele tem misericórdia. Nós poderíamos falar também da paciência de Deus, dele ter um ânimo longo, comigo e contigo, dando oportunidade para que a gente se arrependa, para que a gente se volte para Deus, para que a gente perceba as nossas falhas, as nossas omissões, para que olhando para dentro a gente se fale: preciso ir para junto do Altíssimo, provar e ver dessa bondade, e não ficar andando por aí desprezando toda a oportunidade que Ele tem me dado de ter uma vida nova, de ter uma vida diferente. Queridos irmãos,
É muito lindo estudar a bondade de Deus, muito. Mas estudar a bondade é pouco. Por isso que o salmista fala: provai e vede. É lógico que o cristianismo não vive só de experiências. Nós não somos uma religião experiencialista, ou seja, tudo que eu creio eu tenho que experimentar. Não, não é isso. Tudo que eu creio, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não experimente. Porém, algumas coisas Deus te convida a você experimentar. E uma delas é a bondade de Deus. O salmista, no caso aqui o rei Davi, no Salmo 34, ele havia recebido um livramento de Deus. Essa semana, ainda conversando sobre essa passagem, uma pessoa disse: mas pastor, aí o Davi não estava mentindo? Mentindo não, foi o outro que achou que ele estava doido. Ele só começou a espumar. Aí o outro falou: não, esse aí é doido, deixa ele embora. E possivelmente ele seria morto ali se não fosse aquela estratégia. E através daquela estratégia ele viu que Deus havia lhe dado um livramento. E esse livramento fez com que ele compusesse esse salmo. E esse salmo inicia uma palavra que eu e você deveríamos entender muito bem. Nós chegamos a cantar hoje. Esse salmo inicia com uma declaração: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. É assim que tem sido a sua vida? É assim que tem sido a sua vida? Você percebe a bondade de Deus e faz dessa bondade no teu coração um motivo de gratidão? Irmãos e irmãs, não poucas vezes nós reclamamos demais e de barriga cheia. Se tem um carro, queria ter dois, e começa a reclamar. Se o carro é do ano, mas não é zero, começa a reclamar. Se tem carne de primeira, é porque não é no corte que ele queria, começa a reclamar. Percebe como muitas vezes eu e você somos ingratos? Muito ingratos. Pense aí nos momentos que nós manifestamos a nossa maldita ingratidão. Quer ver um exemplo simples? Não estou falando para te constranger não, meu irmão, minha irmã. Não se sinta constrangido, só analisa. Se por acaso esse exemplo se aplica em tua vida, corrija. Mas vamos dar um exemplo muito simples. Irmãos e irmãs tementes a Deus, que têm coragem de pegar um prato de comida, comer, feito um cão, não render nem graças. Acho que até os animais agradecem, né? As pessoas que têm coragem de tomar um café da manhã e não reconhecer ali a bondade de Deus. Pessoas que têm coragem que no findar de um dia não tem um minuto para dizer: Deus, obrigado. Pessoas que no amanhecer da renovação das misericórdias sobre a tua vida a cada manhã têm coragem de sair e não falar: Pai, obrigado por essa nova chance. Sabe que tudo isso reflete, essas ingratidões, reflete que você ainda, repito, você ainda não provou e não viu que o Senhor é bom. Você só tomou conhecimento. Porque se você tivesse provado e visto a bondade de Deus, você não conseguiria fazer essas coisas que eu mencionei. Porque o teu coração ia ser tipo do salmista: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor vai estar para sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á, ou seja, eu vou me agradar de Deus, porque Deus é o meu refúgio, Deus é o meu amparo, Deus é o socorro e bem presente nas tribulações. Diz esse salmo ainda que ele clamou e Deus o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Ou seja, esse salmo está repleto da
das coisas magníficas que Deus realiza, não só na vida de Davi, na tua vida. Na tua vida. Ou não? Pense um pouquinho no que Deus tem feito de bom. Um pouquinho só. Não precisa ir muito longe, só hoje. A maioria de vocês almoçou ou não? Está no jejum ainda? Foi jejum, glória a Deus, né? Estou falando sem comida. Já é um ato de bondade, queridos. Ou você acha que é fácil produzir comida para esses bilhões de pessoas que tem no mundo? Você acha que não tem a mão de Deus nisso? Com toda essa disputa mercadológica, royalty daqui, debentures dali, e briga para cá, e briga para lá, e Deus dá um jeito de chegar um prato de comida para você. Aleluia. Ele preserva a tua vida, até em lugares áridos, até em lugares secos, Deus faz um manancial para você. Hoje você já desfrutou da bondade de Deus ao acordar. Eu, nesse calor tremendo, até estou em dúvida se eu estou em Curitiba, eu achei que eu estava em Cuiabá, mas tudo bem. Nesse calor tremendo, eu acordei umas 6 horas da manhã, tudo suado. Eu falei, é Curitiba mesmo, será? Suado, aquela aflição, casa não tem ar-condicionado, o ventilador já está sofrendo para ventilar, está no máximo. Eu falei, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, porque eu acordei. Eu podia não acordar, eu podia não ter vida, eu podia não ter essa nova chance. Não adianta eu ficar reclamando do calor, não adianta eu ficar reclamando do frio. Curitiba tem um paradoxo, né? Chega essa época, ai que calor. Chega em julho, ai que frio. É reclamação de todo lado. Querido, tá calor, abana. Tá frio, põe blusa. Mas não murmura, agradece. Agradece. Pai do céu, obrigado, Deus, porque eu acordei. Pai do céu, obrigado porque eu tenho essa igreja. Pai, obrigado pelos meus presbíteros, pelos meus pastores. Talvez, irmão, eu não seja o melhor pastor que você gostaria, mas por enquanto é o que Deus colocou. Agradece a Deus por mim, pelo pastor Anísio. Ora por nós. Aquilo que você vê de falhas em nós, nos ajude a gente melhorar. Pode falar com a gente, o pastor acha que está falhando nisso. A gente vai tentar melhorar. Talvez na hora a gente não aceita muito bem, vai ficar meio bicudo, vai ficar meio de tromba, mas depois vai fazer oração e melhora. Queridos, agradece a Deus pelos irmãos. Ah, mas essa irmandade é muito fraca. Cabe a você melhorar. Ah, pastor, mas essa igreja não é unida. Cabe a você unir. Começa por você. Comece por você. Faz algo diferente hoje, reconhecendo, bendizendo, louvando, agradecendo a bondade de Deus sobre a tua vida. Queremos encerrar essa mensagem breve e evidente que não esgotamos o assunto de forma nenhuma. Não tenha a presunção de esgotar o assunto. A minha intenção nesse dia é somente despertar você para o assunto, para provar, para vir e experimentar. Como eu estava mencionando, são algumas coisas que Deus fala para você vir e provar. Uma delas é da bondade de Deus. A outra é a respeito da bênção sobre as ofertas, sobre os dízimos. Quando ele fala fazer-me prova, ele não está querendo falar de você colocar na prova a Deus, mas ele está querendo falar para você experimentar. Não é para você pôr Deus contra a parede. Sabe por que não? Porque você nunca vai conseguir. Deixa eu só te explicar um negócio que outro dia eu entendi, mas eu acho necessário entender. Acho necessário explicar para a igreja. Quando ele diz, trazei todos os dízimos à casa no tesouro e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos,
Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Está lá em Malaquias 3, 10, 11. Quando ele diz aquilo, ele não está querendo falar para você pressionar Deus. Ele está querendo dizer o seguinte: se não acontecer, você vem e conversa comigo. Qual que é a chance de Deus não cumprir o que ele falou? Nenhuma. Então você nunca vai conseguir pressionar Deus. E vou te mostrar o porquê. Se você não tinha entendido, eu vou te mostrar o porquê. Essa palavra de Malaquias, para quem não cumpre, não cumprido está. A consequência está lá no restante. Mas para quem cumpre, no que ele trouxe já foi abençoado. Porque você só pode trazer do que ele te deu. Você parou para pensar que você nunca pode entregar dízimo do que ele não te deu? Esse negócio de dízimo predatado não existe, é invenção moderna aí. Pastor, eu posso parcelar meu dízimo em 10 vezes? Não existe isso. Na Bíblia não. Na Bíblia, o dízimo eu entrego do que eu recebi. E eu só posso entregar porque ele já me deu. Eu só posso entregar porque já chegou até mim e eu separei e devolvi. Então, não vai ter como você botar Deus na parede porque ele já te abençoou. Impossível isso. Porque a promessa dele é verdadeira. Ele já abriu a janela do céu e já tem suprido a tua vida. Mas como mencionei outros dias, pastor, o que eu ganho não dá e eu sou dizimista. Você está gastando errado. Aí você está sendo só um religioso no dízimo e não um administrador das coisas de Deus. Você está vivendo fora do padrão, tem alguma coisa errada. A menos que Deus não saiba o que faça. Existe essa possibilidade? Deus não saber o que está fazendo? Porque Deus te deu tanto, você está falando, Deus, o que o Senhor me deu não dá. Não é Deus que está errado, é a tua administração que está errada. Estou falando mansinho, fica bravo não. Fica bravo não. Sai daqui bravo não. Só estou falando, põe em oração isso, fala, Deus, olha, me perdoa, o Senhor tem me abençoado, mas eu vivo reclamando. Eu não posso fazer isso, Deus. Eu tenho que aprender a administrar o que o Senhor põe em minhas mãos. De forma que a hora que eu administrar certo, Ele pode pôr mais. Mas por que Ele colocaria mais se você está administrando errado já um pouco? Por que Ele te daria muito? Deus não é de confusão. Para bagunçar mais ainda. Porque quem se atropela de 5 mil vai se atropelar de 10, de 15, de 30. Não pensa você que se a pessoa ganhar 50 vai ficar folgado, vai ficar apertado também. Mesmo sendo dizimista, mesmo sendo ofertante. Porque aí está sendo só cumprindo o preceito e não a palavra. De honrar o Senhor, de administrar para Ele. Deus é bom. Põe uma coisa na tua cabeça: Deus é bom. Deus faz o bem. Deus tem preservado esse mundo. Deus tem preservado a tua vida. Vejamos alguns reflexos dessa palavra de hoje. Primeiro, viver na dependência dEle. Tem uma música de um cantor, Fernandinho, que ele fala totalmente Teu, Senhor. Lembra dessa música? Ela é muito bonita. Tem umas músicas modernas agora que tá difícil de ouvir, mas tem outras que parece que a pessoa até fez oração antes de compor. Essa é uma delas. Se você não gosta de rock, esquece o rock, esquece o ritmo, só a letra. A letra ele canta: Deus, quero ser como um orvalho em tuas mãos, eu quero ser totalmente dependente. É quase como se fosse uma oração. Me ensina, Deus, a viver nessa dependência. Porque dependência ali não é uma coisa massacrante, mas uma coisa prazerosa diante daquele que cuida. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele foi ensinar a respeito da dependência, Ele trouxe algumas palavras para nós. Ele fala: olha, toma cuidado, onde tiver o teu tesouro vai estar teu coração. Isso atrapalha a dependência.
Agora, se o nosso coração está em Deus, eu sou dependente dele, vai acontecer a palavra que está lá em Mateus 6, quando fala, olha, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia seu próprio mal. Um pouco antes ele fala, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas, ou seja, o que comer, o que beber, o que vestir, ele vai prover na tua vida. Viva na dependência de Deus. Todavia, dependência não significa preguiça. Vou explicar. Dependência não significa omissão, não significa relaxo. Deus cuida de mim. Levanto 11 horas, vou filar boia na casa do primeiro irmão que eu passar. Aí à tarde vou na casa do outro irmão. O nome disso é preguiça. E tomara que Deus pese a mão em você. O nome disso é não querer trabalhar tendo condições. Isso Deus condena. Todo mundo está sujeito a passar uma luta, uma dificuldade, ficar sem emprego. Não estou falando isso. Estou falando daquele irmão, aquela irmã que deliberadamente não quer trabalhar. Para esses a palavra tem uma mensagem também. A Bíblia diz que aquele que não quer trabalhar, que também não coma, para que seja coerente. Porque só quer comer às custas dos outros? Não faz sentido. Olha como a Bíblia é bonita, né? A Bíblia é coerente. Não é coerente? Não quer trabalhar? Então que não coma. Agora, se você quer comer, aprende a trabalhar. Porque Deus falou que vai abençoar é o teu trabalho, não é a tua preguiça. Deus falou que vai abençoar o labor de tuas mãos. Agora, se você não tiver condição de trabalhar, Deus vai fazer com que alguém trabalhe e leve para você. Eu tenho certeza disso. E a igreja existe para isso, para suprir aqueles que não têm condição da necessidade básica. Aí Deus faz a gente ir lá e levar. Louvado seja Deus. Outra coisa, lições. Primeiro, viver na dependência dele. Segundo, pensar o que Deus diz. O que ocupa o teu pensamento? Ó vida, ó céus, não vai dar certo. Eu falei, pastor, não adianta tentar. Eu entreguei meio currículo, mas ninguém respondeu. Você é um infeliz, nem inteiro você entregou. Ah, pastor, mas na outra folha só tinha meu telefone e não quis deixar. Entendeu? Entendeu o que eu estou dizendo? Não é que Deus não quer abençoar, é que Ele consegue atrapalhar a bênção de Deus. Com a sua preguiça, com o seu desânimo, com a sua visão negativa, Ele consegue estragar as coisas lindas que Deus quer realizar. Quer ver outro exemplo? Pensa o que Deus diz. Filho é bênção. Olha, mas não dormi esta noite. Ah, que menino sapeca! Não é bênção de Deus. Meu filho parece que está com... Não fala isso não. Não fala isso não. Ele não está com treino no corpo não. Graças a Deus ele tem saúde. Amém. Graças a Deus ele tem saúde. E você já está perdendo agilidade. É isso que está acontecendo. Você já não é tão mais hábil para correr atrás. Louvado seja Deus, né, Jaqueline? Louvado seja Deus. Queridos, viva o que Deus diz. Deus falou que é bênção, é bênção. Tem pessoas que falam assim: ah, pastor, você vai ver a hora que está financeira, vai acabar o teu sossego. Mentira! Recusa essa palavra. Não vai acabar o meu sossego, vai nascer a bênção de Deus para a minha vida. Mais uma bênção na minha vida e na vida de minha esposa. Todo irmãozinho que joga essas palavras de maldição eu recuso. Se não der para recusar em voz alta, eu recuso no coração. Porque às vezes em respeito eu não rebato, mas no coração já chuto para lá. Sai não vem não. Porque eu tenho que ficar com o que Deus diz, e não com o que o irmãozinho ou a irmãzinha, com a falta de sabedoria, quer lançar na minha vida. Você vai ver, pastor, você não vai dormir. Eu falei, vou dormir e meu filho vai roncar do meu lado. Ele roncando, eu roncando. Pastor, eu sei, querido, que tem dificuldade, mas quem falou que não ia ter dificuldade? Eu sei que tem, mas a dificuldade não anula a bondade de Deus.
Eu tenho que crer no que Deus diz e viver o que Deus me diz e confessar com os meus lábios o que Deus me diz. Por fim, a salvação que nos foi dada é reflexo da bondade de Deus. Você já entendeu a salvação? Você estava destinado ao inferno e em Cristo você é destinado aos céus. É pouco? Se é pouco, você tem que vir na escola dominical para aprender o restante. Nós estamos falando sobre novos céus e nova terra. Tanta coisa linda que Deus tem para nós, mas tanta coisa linda. Nós vamos estudar Tessalonicenses, terminando o capítulo 4, vamos começar o capítulo 5, depois já vem capítulo 1, 2, 3, 2 Tessalonicenses, só coisa bonita que está ali. Promessas lindas, lindas, lindas para a minha vida e para a tua vida. Agora, se você não conhece as promessas de Deus, passe a conhecer. E ao conhecer, comece a confessar e a viver. E você vai começar a vivenciar essa palavra de Deus. Venha, prove, veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz é aquele que se refugia em Deus. Que mesmo que os papagaios de pirata falem besteira na sua orelha, ele fica com a palavra de Deus. Mesmo que alguém tente lançar uma palavra contra a tua vida, você fica com a palavra de Deus. Mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, eu vou confessar a bondade de Deus. Mesmo nas situações difíceis. Deus tem falhado contigo? Deus tem falhado com você? Deus nunca vai falhar. Repito, Deus nunca vai falhar contigo. Nunca. Nunca. Porque Ele não falha em nenhuma de suas promessas. Viva isso. Pastor, eu nunca experimentei isso. Então chegou a chance. Vamos lá, test drive da bondade. Essa semana, test drive da bondade. Saindo daqui, já começa hoje mesmo. Pai do céu, obrigado por tua palavra que diz que o Senhor é bom. Ainda que eu não esteja vendo. Amém. Tudo bem. Sem problema. Fez uma oração. Senhor Deus, abre meus olhos para que eu veja a tua bondade. Me perdoa da minha cegueira e da minha ignorância. Em nome de Jesus, amém. Vai dormir. Pai do céu, obrigado porque eu consegui encerrar mais um dia. Em nome de Jesus, amém. Está com sono, né? Fechou a oração? Deita. Vai acordar? Oh Espírito Santo, obrigado por esse dia. Obrigado por mais uma chance. Amém. Oração breve. Eu duvido, meu irmão, que no fim do dia, no fim de uma semana, você não vai estar louvando a Deus. Sozinho, no quarto, a esposa está falando, esse homem ficou doido. Não é doido, não, está apaixonado. Ele percebe o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus faz coisas boas, o quanto Deus interfere no meio de coisas ruins, fazendo com que no meio de situações horríveis, a mão dele nos sustenta. É a bondade de Deus. Experimenta. É um desafio. É um desafio que eu estou lançando para você. Faz o teste. Ah, pastor, mas eu tenho coisa para vencer. Mais uma bondade de Deus. Pai do céu, tem isso, isso e isso que eu preciso vencer de pecado na minha vida. Me ajuda. Você vai ver Ele te ajudar. Você vai ver Ele te ajudar. Você vai ver Ele te dar todas as chances de você se livrar dessa enrascada. Tranquilo. Eu creio nessa palavra. Eu creio da bondade de Deus. Eu creio na intervenção de Deus na tua vida, na minha vida, na vida do seu povo, na vida dos seres humanos. Ainda que alguns não reconheçam, ainda que alguns não agradeçam. Ele é bom, essencialmente bom. E eu quero que você saia daqui com essa palavra e com essa confissão: Deus é bom. Repete comigo: Deus é bom. Deus é bom. Eu vou provar, e eu vou ver a bondade de Deus na minha vida. Fique em pé, vamos orar.
Senhor Deus, primeiro a gente pede perdão pelas vezes que o Senhor é tão bom e a gente é tão ignorante de não te agradecer. Chega a ser estúpido, Deus, da nossa parte, não perceber a tua bondade. Ah, Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia. Pai, tudo que é necessário o Senhor tem nos dado. Tem muita coisa que a gente quer e não tem, mas porque não é necessário. E até nisso, Pai, nos perdoa, porque a gente fica reclamando, fica xarope. Perdoa, Senhor. Perdoa quando a gente fica chato. Perdoa, Senhor, quando parecemos crianças mimadas, ranzinza na tua presença. O Senhor é bom, o Senhor é Pai amoroso, o Senhor cuida de nós. Em cada detalhe o Senhor tem cuidado. Oh Deus, louvado seja o Senhor. Eu te agradeço por cada pessoa, te agradeço por cada um que está aqui, te agradeço por aqueles que acompanham pela internet. Eu rogo, Deus, a bênção de Deus sobre todos. Pai, que toda a cegueira das trevas, que toda a obra do inimigo tentando gerar falta de visão, falta de compreensão, tentando tirar essa palavra do coração, seja repreendida. Mas que o Santo Espírito do Senhor aplique essa palavra e que todos possam provar e experimentar, ver a bondade do Senhor manifesta em cada momento de sua vida, e assim louvarmos e agradecermos, e assim termos o verdadeiro temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, assim também desfrutarmos de uma íntima comunhão contigo. Oramos, meu Deus, pelos enfermos, oramos por aqueles irmãos e irmãs que passam dificuldade, seja no corpo ou seja na alma, que o Senhor traga a cura, no nome de Jesus Cristo. Traga o refrigério, o alívio, Pai. Em nome de Jesus nós oramos sobre todos aqueles que nesse instante, Deus, colocamos os nomes na Tua presença. Que o Senhor sabe, Deus, cada pessoa que aqui é mencionada, e rogamos que venha ao encontro e traga o alívio e a bênção. Também, ó Senhor, rogamos por esse bairro, que haja libertação de vidas. Rogamos, Deus, por essa cidade, que haja conversões. Rogamos que essa igreja seja usada pelo Senhor com ousadia, poder, para anunciar a grandeza, as virtudes da Tua palavra. Assim, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Podemos sentar-nos.